Então, por um lado, eu morria de saudade da minha mãe, do meu irmão e do meu pai, morria mesmo de chorar e coisa do tipo. Só que se não fosse assim, eu não poderia continuar estudando. Então, tinha vezes que eu estava no hotel sozinha e estudar é legal, mas não muito, sempre. Então tinha horas que eu tava, ok, minha mãe e meu irmão estão lá em casa e eu tô aqui sozinha, sabe? Sem companhia, sem nada. E eu não queria mais estudar, tinha estudado 2 horas seguidas, tava. Eu gosto muito desse tema, só que não dá mais, sabe? Aquela coisa de eu quero fazer outra coisa. Só que eu pensava, poxa vida, eu tenho uma seletiva daqui 2 semanas. Se eu passar na seletiva eu vou pra Turquia. Sabe? Eu estudava em escola pública, eu vou pra Turquia. Vale a pena. Então era aquela coisa. Às vezes tava cansada, ficava com raiva e falava, não, não quero mais, quero voltar pra casa. Isso não é pra mim. Só que a possibilidade de fazer algo a mais, de ir pra outro país, de fazer algo diferente era tão, tão linda pra mim, eu falava, não, mais uma horinha. E aí é mais uma horinha, mais uma horinha. E assim passou um ano e meio, 2 anos, nesse ritmo, para conseguir ir para a China, para a Turquia, para a Polônia, para as Ibérias que eu participei. Tá, então esse foi o lado olímpico. Agora, para o lado de estudar no exterior. Como eu falei, eu não falava nada de inglês. E o vestibular americano é bem, bem diferente. Para você estudar lá, você tem que fazer uma prova de proficiência em inglês, que é o TOEFL. Vocês já ouviram falar do TOEFL? E o TOEFL vale 120. Muitas universidades pedem acima de 110. Então é uma nota bem alta. Tem que fazer o vestibular americano, várias entrevistas. Eu fiz umas 40 redações em inglês falando quem eu era, perguntas do tipo: por qual brincadeira você é conhecida? Qual projeto você criou que mais te motivou? Qual professor você mais gosta? Qual país você gostaria de conhecer? Que matéria você quer cursar? Por quê? Ou seja, eu falei que eu gostava de cozinhar coisas verdes, eu falei sobre minha família, falei sobre meus 5 cachorros, que na época eram 6, falei sobre tudo que eu era e eles realmente se interessam por isso. Eles querem me conhecer não como a Tabata que fez tantos pontos no vestibular. Não, é a Tabata que fez isso, isso e isso, participou de tais Olimpíadas, criou tal projeto, gosta da família dela dessa forma, tem atividades na igreja, se esforçou desse jeito, que às vezes é meio doidinha e não gosta de, sei lá, é chorona, querem me conhecer como um todo e falar, não, essa pessoa é uma boa escolha para a minha universidade, porque essa pessoa vai enriquecer a minha universidade. Então, é um processo longo de 6 meses, com redações, entrevistas, provas, conversas, você preenche várias perguntas, mas é um processo que eles vão te conhecer por aquele processo. Eu acho que realmente vale a pena. Tá, só que, como eu faria tudo isso sem falar nada de inglês? Quando foi... Eu sempre buscava bolsas em vários cursos, mas não é tão fácil conseguir uma bolsa num curso de inglês. Porque era uma coisa tão direta, que eu fazia uma prova e dar nome pra eles, como seria conseguir uma bolsa numa escola particular, por exemplo. Então é um pouquinho mais complicado. Mas quando foi em 2010, em maio, foi uma história meio complicada, através da mãe de um amigo meu que conhecia, não sei quem, consegui uma bolsa num curso chamado CELEP, conhecem? Bem, o CELEP me deu uma bolsa em conjunto com a Etapa, fui pra lá e a ideia era, eles me deram uma bolsa. Não me conheciam direito, mas acharam que valiam a pena e queriam me ajudar com meus sonhos. Fui pra lá, só que ninguém especificou se a bolsa era assim, assado, então eu fiz intensivo a dar de pau. Fiz intensivo assim que eu entrei, fiz intensivo nas férias, fui fazendo, pra que quando chegou o ano passado eu tava com 1 ano e meio de inglês. 1 ano e meio de inglês é muito pouco. Só que eu fiz intensivo durante 1 ano e meio, assisti filme, viajei, fez não sei o quê. Então, quando eu cheguei, eu consegui tirar uma boa nota no TOEFL. Primeiro eu tirei 97, e aí eu pedi para refazer e tirei 104. Então, é uma nota assim, ó, que nota boa? Não, mas sabendo que eu tinha feito 1 ano e meio de inglês, foi uma nota excelente. E não foi porque, ela é inteligente ou ela é diferente. Não, foi porque eu tinha 1 ano e meio para aprender inglês. E eu tinha um curso com 100% de bolsa. Então, era meio óbvio o caminho, não era? Eu tinha aquele tempo, eu tinha aquela bolsa, então eu tinha que estudar para valer a pena a bolsa e para conseguir alcançar o que eu queria. Então eu cheguei ano passado tinha o meu inglês razoável, que ainda tem que melhorar muito, tinha projetos, que eu vou falar daqui a pouco do VOA, que é bem especial na minha vida, e tinha feito bastante coisas bacanas, ido para Olimpíadas e tudo mais, então era aplicar, me esforçar e jogar de cabeça naquilo.
E foi assim que eu passei os últimos 6 meses do ano passado. Agora, sobre as universidades. Apliquei para 10 universidades americanas, que foi Columbia, Caltech, Yale, Harvard, Princeton, Dartmouth e outras conhecidas. Na hora de escolher elas, uma coisa bem bacana nos Estados Unidos é, cada universidade tem o seu perfil. Tem aquela universidade que, não sei, se você é brincalhão, se você quer fazer política, se você quer não sei o que lá, você vai para uma. Se você é de outro jeito, você vai para outra. Cada um tem realmente seu perfil. Só que, para mim, todas eram excelentes, um paraíso, e eu não tinha muito o que escolher. Foi errada essa parte? Foi um pouco, mas elas eram tão diferentes para mim que todas elas eram maravilhosas. Então, eu realmente escolhi as 10 que tentei ver, qual é boa em política, qual é boa em astrofísica, porque eu quero muito fazer ciências políticas e astrofísica. Aparentemente não tem nada a ver. Só eu quero muito trabalhar com política educacional no Brasil. Como assim? Não sei, pode parecer meio doido e estranho, não sei lá o quê. Só que eu vim de escola pública. Eu sei o quanto tá longe de uma boa educação. Tem coisas boas? Tem, mas também tem muitas coisas para serem superadas. Então, não sei, se eu pudesse voltar para o Brasil, criar um centro de pesquisa em astrofísica, porque eu adoro astronomia com todo o coração, e de alguma forma trazer pesquisadores do mundo inteiro para trabalharem com a educação pública no Brasil, eu acho que eu seria bem, bem feliz. E eu não posso querer fazer isso sendo só uma cientista ou sendo só uma política. Não sei, eu acho que as duas coisas se completam no meu caso e me fazem ser uma boa profissional. Deu para entender mais ou menos? Aqui eu estava fazendo física na USP esse ano. E é muito bom? É. Mas eu não vejo como eu fazendo física na USP realizo todo esse sonho de uma forma tão direta. Então a parte boa do estudo americano é você poder realmente formar a sua carreira com os seus interesses. Bem, escolhi as minhas universidades, apliquei para elas. 31 de dezembro eu tinha que enviar tudo, estava doida, chorando, enviando os applications e, meu Deus, agora foi. E durante o começo do ano eu não tinha muito o que fazer, porque eu tinha enviado os applications, fiz a FUVEST, tinha que esperar. Quando foi fevereiro, comecei física na USP e estava cursando direitinho. Comecei a fazer aula de tango, aula de natação, porque eu adoro dançar e eu não sabia nadar, então fez sentido. Comecei a fazer várias coisas, continuei morando perto do colégio, comecei a trabalhar dando aula, esperando os resultados, porque ou eu ficava no Brasil os próximos 4 anos fazendo física, ou eu ia estudar em outro lugar. Então eu realmente não sabia o que fazer da minha vida. E quando foi no dia 10 de março, estava trabalhando em Valinhos, como cidade do interior de São Paulo, dando aula de química. Tinha infinitas ligações no meu celular, tudo 000. E eu, ok, não sabia o que era, então eu fiquei toda... Alguma coisa aconteceu, tomara que não seja nada grave. Voltei para São Paulo. Quando eu cheguei, tinha um e-mail do meu diretor de admissões de Harvard. Tem uma notícia para você. Ponto. Ele não falou mais nada. Ele me enviou isso, eu vi, era umas 8 da noite. E eu fiquei, ok. Ele vai falar, você passou ou você não passou. Se ele falasse que eu passei, não fazia o menor sentido. Como assim? Eu passei em Harvard? Não, né? E se ele falasse que eu não passei, por que ele se deu o trabalho de me enviar um e-mail? Sabe? Podia ser menos dolorido. Falava-se, você não passou. Acabou. Obrigada por aplicar. Só que aí eu fiquei, tenho que descobrir. Isso era 8 da noite. Mandei e-mail para pessoas do Rio, mandei e-mail para não sei quem, falei com meus amigos, falei, não, eu tenho que falar com esse moço, mas eu não tenho dinheiro para ligar o celular para ele. Tipo, Estados Unidos, eu falar um segundo, os créditos vão embora. E eu não tinha o que fazer. E eu mandei e-mail, mandei mensagem no Skype, falei, pelo amor de Deus, fala comigo, eu tô morrendo. E aí uma moça do Rio de Janeiro, que conhecia ele, mandou uma mensagem, olha, se você quiser que a Tabata vá para Harvard, fala com ela agora, ela vai ter um ataque do coração em alguns segundos. Ele pegou, tava na casa dele quando era 2 da manhã, na casa dele, com roupas normais, me ligou por Skype e falou, olha, falaram que você tá passando mal, então vou falar com você, mas eu tô em casa, tudo bem? Eu, ok, que vergonha. Bem, e ele falando comigo e falou, olha, você foi aceito em Harvard. E eu fiquei, quê? Tipo, Harvard? E eu fiquei muito, e eu falei, não, é trote. E aquela cara de, eu cheguei 2 da manhã da minha casa e me disse, é trote. Eu, ok, mas pode mudar no futuro? E vocês têm certeza? E ele, minha filha, eu sou, sabe, o diretor de admissões e eu tô falando que você passou. Acredita, ok? São 2 da manhã. E eu, ok. Ele foi super simpático, eu comecei a chorar e fiquei, meu Deus, eu sou muito chorona, então eu chorei infinito. E eu não acreditava, eu esquecia, eu chorava de novo, aquela palhaçada. Aí liguei pra minha mãe e pro meu pai e falei, olha, eu passei em Harvard. A primeira coisa da minha mãe foi, ela não me deu parabéns.
você comeu? Eu, ai, mãe, não, eu fiquei nervosa, não sei o que lá. Passa sua companheira de quarto. Giovana, faz essa outra comer, porque senão ela vai passar mal, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois, parabéns. Ok. Aí meu pai não, me deu parabéns, ficou super nervoso, quando eu esteira sem dormir. E ele também, acho que ele se emocionou pra caramba. E sabe, foi aquela coisa de... Eu tava realmente no estado que minha mãe tinha razão. Eu ia passar mal se não tivesse comido, porque eu tava... Meu Deus, Harvard. E eu acordei no dia seguinte, eu chorava, eu esquecia. E eu não sabia se eu podia falar para as pessoas, se não podia falar, porque não faltava 9 resultados. Bem, isso foi no dia 10. Não, foi no dia 9 pro dia 10, eu acho. E aí, quando foi dia 12, meu pai faleceu. Então foi aquela coisa de eu sair daqui pra cá. Eu não sei explicar muito bem, mas foi algo. Eu fico muito feliz que ele tenha escutado da minha boca que eu passei em Harvard. Só que de que adiantava, sabe? Foi aquela coisa de, ok, foi muito lindo, foi muito legal. Só que eu trocaria as duas coisas, sabe? Tipo, isso é algo pra todo mundo, mas eu realmente trocaria a minha admissão pra ele estar aqui. Só que eu não tinha o que fazer, né? Então eu continuei e, bem, faltavam 9 resultados ainda e saíram outros 5, que eu passei na Caltech, Columbia, Yale, Princeton, Harvard e Pensilvânia. Só que não tinha mais graça, sabe? Aquela coisa de, legal, fico muito feliz, mas não tem mais graça. Então eu comemorei muito meu primeiro resultado, mas outros 5 foi como? Tudo bem. E aí passou essa época, eu desisti para os Estados Unidos, porque eu sei que parece estranho, mas sabe, era minha mãe e meu irmão que estavam ali comigo, então não valia mais a pena. Eu falei, não vou mais, não quero mais, acabou. E aí continuei trabalhando, só que eu parei de ir na USP, porque eu tinha que ficar com a minha mãe em casa, comecei a mudar algumas coisas. E aí foram 2 semanas horríveis, mas fui me acostumando com a ideia, tinha que cuidar da minha mãe, do meu irmão, foi passando. Quando foi no final de abril, falaram comigo, olha, no final de abril, não, no mês de abril, você tem que ir para uma universidade americana, tem que escolher uma das 6. E eu falei, não vou para nenhuma das 6. Eu ficava fazendo USP. Eu vou lá, peço desculpa, refaço a prova e continuo aqui. E eu entendo eles agora, mas na época não fazia sentido. Falaram, não, tipo, não faz sentido, sabe? Você lutou por isso durante 5 anos, vai falar que você não vai agora? Só que na minha cabeça fazia todo sentido do mundo. Ficar aqui, dar apoio, sabe? Fazer a minha parte. Só que eu não via na hora que o meu apoio seria muito mais forte lá fora, sabe? Fazendo diferente, cursando Harvard, voltando, mudando a educação e dando coisas melhores para minha família. Na época, não, eu pensei no imediato. Vou estar aqui com eles e vou cuidar deles. Só que eu não pensei que estando lá, eu cuidaria muito mais no futuro. E aí conversaram comigo e falaram, olha, vamos te pagar a viagem para você conhecer as universidades. Se depois de conhecer as 6, você falar, não gosto, fica no Brasil, pode ser? E falaram, e você pode viajar amanhã. E eu, ok, tudo bem. Como na minha vida é sempre assim, amanhã. Então eu fui. Quando foi dia 11 de abril, fui para os Estados Unidos. Nunca tinha ido na minha vida. Mas como eu já tinha o visto, tinha tirado muito tempo antes, tinha tudo direitinho, fui para os Estados Unidos. Bem, foram 2 semanas bem complicadas. Primeiro, eu tinha muita saudade dos meus pais. Muita saudade. Era como se meu pai estivesse vivo aqui no Brasil e minha mãe estivesse junto com ele. Então era aquela coisa de... Eu ligava todo dia por Skype, mas chorava. E eu não entendia nada. E eu pensava na minha vida. Mas... Porque geralmente quando você viaja, você tira foto com poste, dá uma risadinha, fala com todo mundo na rua. Mas lá não, eu tava realmente pensando no meu futuro. E aí fui, conheci Caltech, conheci Columbia, Yale, Princeton e Harvard. No primeiro dia eu falei, tenho que vir pra cá. Sabe... Eu gostaria muito de ficar no Brasil com a minha família, mas não dá para largar isso daqui, não dá para largar a oportunidade de mudar a educação no Brasil, fazer astrofísica, estudar com pessoas da Tailândia, da China, África do Sul, todo mundo junto. Não dá para desperdiçar essa oportunidade. Era uma coisa muito, muito linda. Então a minha viagem no começo era, vou vir para cá, e no final era, tenho 1 semana para escolher a minha universidade. Como eu tinha desistido, eu não tinha pensado sobre isso em nenhum segundo. Então eu tinha 1 semana para falar, ok, vou para Princeton, para Harvard, para Yale ou para onde? E eu, ok. Então, estava lá pensando, conheci todas elas e todas me encantaram muito, mas as que mais gostei foram Yale, Harvard e Princeton. Em Yale, as pessoas eram super bacanas. Faziam esportes, dança, só pessoas bem engajadas, que cuidam do local e não sei o que lá.
Só que o bairro era um pouquinho perigoso, então eu não gostei muito. Tudo bem, a gente mora em São Paulo, só que eu queria morar num lugar tranquilo, pequeno e tudo mais. Fui para Princeton, as oportunidades eram incríveis. Eu podia passar um ano inteiro na Índia, antes de ir para a faculdade sem pagar nada, fazendo trabalho social, depois trabalhar com a USP, era muito legal. Fui para Harvard, conheci pessoas meio arrogantes e eu fiquei muito, não quero isso daqui, elas se acham demais. Mas a cidade em si, que é Cambridge, é muito, muito fofa. Sabe aquela cidade pequena, com pessoas super simpáticas, que falam com você na rua e tudo mais? E eu adorei a cidade de lá. Então eu voltei pro Brasil com aquela ideia de, ok, Yale, pessoas legais. Princeton, parte acadêmica, sem o que falar, muito, muito boa. Harvard, atmosfera e cidade muito, muito legais. Eu fiquei pensando, os três são muito importantes, vou escolher acadêmicos, pessoas ou cidade.